Tá bom. Mais pertinho aqui, né? Tá. Boa tarde, meu nome é Cláudia Monzani, sou presidente do Instituto de Previdência do município de Leme. Em nome da diretoria executiva, dos servidores do Instituto, conselhos, agradeço a participação de todos, a vocês, segurados, pensionistas, servidores e a sociedade civil em geral, que nos acompanha nessa nossa primeira audiência pública, cujo objetivo é a apresentação do relatório de governança corporativa do Lemeprev. Os dados dessa apresentação se referem ao exercício de 2019. Como que nós vamos fazer a dinâmica desse trabalho, tá? Eu vou fazer as primeiras as apresentações do Lemeprev, quem somos, onde estamos, a que viemos, e depois passarei a palavra para os meus diretores, que acompanharão, passarão os dados a vocês de cada diretoria. Gerciane Gomes Barbosa, diretora administrativa financeira, e Charles Demarque, diretor de previdência. Tá? Esclareço aqui para vocês que os dados constantes nesse relatório, esmiuçados, e todas as atividades do Lemeprev constam na web, tá? No nosso endereço www.lemeprev.sp.gov.br. Tá? Vamos lá, pessoal. Então, diretrizes institucionais. Qual é a missão, valores e visão que tem o Lemeprev? Tá? O Lemeprev é uma autarquia municipal, cujos valores são transparência, eficácia, eficiência, ética e cooperação. Missão. Para que serve o Lemeprev, né? Gerir os recursos para garantir o custeio dos benefícios previdenciários dos servidores. Qual é a visão do Lemeprev? Promover a cultura previdenciária de forma a obter o reconhecimento do servidor pela excelência na prestação de serviços e gestão do RPPS. Quais os objetivos estratégicos, né, que a gente lançou para chegar a essa visão, essa meta, missão que a gente se propôs? Mapear e otimizar os processos de trabalho, implantar a escola previdenciária, capacitar os servidores do Instituto e os conselheiros, aprimorar a comunicação com os servidores, certificar nível 2 do Progestão, implantar assistência social, revisar a legislação previdenciária e ter uma sede própria. Vamos lá ao relatório de governança. Então, quais foram as ações mais relevantes em 2019? Houve a aquisição de terreno para a construção da sede do Lemeprev, a contratação de consultoria técnica especializada visando a implementação do Progestão, a adesão do município ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios, Progestão RPPS, em 12/11/2019. Contratação do projeto arquitetônico para a construção da sede do Lemeprev, isso se deu em dezembro de 2019, e em 23/12/2019 foi aprovado em reunião ordinária do Conselho o primeiro Planejamento Estratégico 2020-2024 do Lemeprev. Aqui nesse apontamento tem a nossa história, né? As leis, desde o Fundo Especial de Previdência Municipal, a Lei Complementar 564, a 555, a 563. Em 2010, o município iniciou efetivamente a gestão de previdência municipal, seguindo os ditames da lei federal. E em 18 de novembro
foi emitido o primeiro certificado de regularidade previdenciária, o CRP, após 5 anos de regularidade junto à Previdência Social. Esse certificado é emitido a cada 6 meses. Em 2002, o Fundo Especial de Previdência passou para o status de autarquia com a denominação Leme Previdência, Leme-Prev. Em 2017, a Lei Complementar 742 instituiu o novo plano de custeio por segregação de massas, plano financeiro e previdenciário, extinguindo-se a amortização de déficit por aportes. Onde estamos, né? Hoje, a nossa sede é na Rua Joaquim de Góes 665, no centro de Leme. Aí consta o site, o e-mail para contato e o horário de atendimento. Estrutura de governança. A governança do Leme-Prev, ela tem a base na estrutura de Conselho de Administração, Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. O Conselho de Administração é um órgão de deliberação superior, composto por 6 membros e seus respectivos suplentes, sendo 3 servidores representantes dos órgãos patronais, Câmara, SAICIL e Executivo, e 3 servidores eleitos. Mandato que está em vigência é 2018 a 2022. Tatiane Martins Mariotto, presidente. Paulo César Máximos, vice-presidente. Carlos Leme Penteado Neto, secretário. Belira Antonina Rebesse Bertin. Bruno William Rodrigues Penteado e Wellington Tadeu Poletti. Em 2019, foram realizadas 12 reuniões ordinárias e 4 extraordinárias. Esclarecendo, gente, que esse relatório são dados e base de 2019, ok? O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização, composto por 3 membros e seus suplentes, todos indicados pelo prefeito municipal. Mandato 2018-2022, Francisco Egídio Perissoto, presidente, Vera Regina Pilon Rodrigues, vice-presidente, e Lúcia Helena Bacarim, secretária. Em 2019, foram realizadas 12 reuniões ordinárias e 3 extraordinárias. A diretoria executiva é um órgão de execução das atividades do Leme-Prev, composta pelo diretor-presidente, diretoria administrativa e financeira e de previdência. Cláudia Nancy Monzani, diretora-presidente, Gerciane Gomes Barbosa, diretora administrativa financeira, e Charles Demarque, diretor de previdência. Além da diretoria do Leme-Prev, consta com 14 servidores efetivos e 1 comissionário. Tá? Agora, para a apresentação dos dados das suas respectivas diretorias, a Gerciane vai apresentar da diretoria administrativa e financeira. Eu quero esclarecer, pessoal, que nós estamos online no YouTube, né? Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham, algum esclarecimento, apontamento, a gente vai estar acompanhando e respondendo em tempo real, ok? Diretora administrativa e financeira do Leme-Prev, funcionária pública há 20 anos em Leme. Eu vou passar então para vocês os nossos dados 2019 dessa diretoria. Tá? Quanto aos segurados Leme-Prev, em 2019, nós contamos entre o plano previdenciário, que são 2 massas, plano previdenciário e a massa do plano financeiro, 3.086 servidores ativos, 527 servidores aposentados e 105 servidores pensionistas, num total de 3.718 servidores municipais. Em 2019, foram concedidos 77 aposentadorias e 3 pensões. Aqui a gente também coloca um quadro que o conteúdo total desse relatório está no nosso site, né, publicado, mas aí vem toda essa evolução, né, de aposentadorias e pensões desde 2010, quando foi a nossa fundação. Então, até hoje, nós temos aqui 410 aposentadorias desde o início do Leme-Prev, 77 pensões, um total de 487 entre aposentadorias e pensões nesses últimos 10 anos.
Falando um pouquinho sobre folha de pagamento, né? Venho frisar novamente que nós temos dois planos, uma massa segregada do plano financeiro e do previdenciário. Iniciando pelo plano previdenciário, nós temos aqui, em 2019, uma folha de 7.200.000 para pagamento de aposentados do plano previdenciário e 168.500 de pagamento de pensionistas, né, num total de 7.378.000. Tem também a evolução, que vem de 2017, 18 e 19, para quem quiser também no nosso site poder acompanhar esses valores. A folha de pagamento do plano financeiro. O plano financeiro é que é custeado com dinheiro do Tesouro, né? Então, nós temos aqui 2017, 18 e 19. Em 2019, nós temos uma folha de pagamento de 16.300.000, sendo 13.400.000 dos aposentados e 2.800.000 dos pensionistas. Tem a receita do plano, que sempre é descontado essas contribuições a partir de 2018. As contribuições desse plano são descontadas da folha para envio do aporte financeiro. Quanto ao recenseamento, que é o nosso recadastramento em 2019, nós temos aqui, durante o ano, 3.626 recenseamentos, recadastramentos e cadastros novos, 540. Nós também temos aqui as receitas, né, os valores de Comprev. O Comprev é a compensação, né, entre o RPPS e o RGPS, né? Vamos dizer, o LEMIPREV e o INSS. Então, no ano de 2019, nós temos, foram recebidos 1.117.000 e pagos, né, porque o LEMIPREV também paga essa compensação, 166.700. Então, numa diferença aí de receita para nós do LEMIPREV de R$951.000. Vamos falar um pouquinho de receita, né? Então, nós temos receita também dos dois planos, que são as receitas do LEMIPREV, são as contribuições dos servidores, a contribuição do ente patronal, né? Prefeitura, Câmara, SAICIL e LEMIPREV. Temos receitas, como eu disse, de rendimentos financeiros, que são das aplicações. Temos receitas do Comprev e de parcelamento de dívida, né? A prefeitura tem um parcelamento com o LEMIPREV. Então, desse montante, em 2019, nós recebemos de contribuições do plano previdenciário 22.200.000 e do plano financeiro 6.464.000, num total de 28.710.000. Despesas, né, cada um do seu plano também. Nós temos aqui, do plano previdenciário, nós temos despesas de aposentadorias, pensões. Aqui do previdenciário a gente também coloca a taxa de administração, chegando num total de 10.570.000. Do plano financeiro, nós temos aqui, entre aposentadoria, pensões, outros aqui a gente, geralmente são sentenças judiciais de cada plano, né? Mas aqui do plano financeiro nós temos 16.400.000 de despesas, num total de 26.984.000. Bom, agora passando para o nosso patrimônio, né? Quanto o LEMIPREV fechou de patrimônio em 2019, nós temos aqui entre créditos, caixa e os nossos investimentos, né? Estoques, os nossos imobilizados, o nosso mobiliário, equipamentos. Então, tudo isso, nós chegamos num patrimônio em 2019 de 319.338.000. Bom, nosso grande desafio, né, é propiciar aposentadoria para todos que tiverem direito, né? E para isso nós precisamos implementar sempre os investimentos, né? Aqui a gente apresentou os investimentos por segmento renda fixa, renda variável, do plano previdenciário, que é o nosso maior fundo, né?
Então, nós temos aqui uma demonstração desde 2010, né? Então, como veio acontecendo a parte de investimento, como foi crescente, né? Então, nós temos aqui que em 2019 nós chegamos em 300 milhões de reais investidos, né? Um pouco mais até, 300 milhões 733 mil. E isso foi crescente. Então, no relatório mais completo, publicado, vocês vão poder verificar todos esses, desde 2010, como veio crescendo os nossos recursos aplicados. No próximo quadro, a gente passa por uma evolução. Como foi a nossa evolução da carteira de investimentos do plano previdenciário, né? Então, o nosso PL foi crescente, é crescente, né? Apesar de todos os desafios, né, do mercado financeiro, que no Brasil é sempre um incógnita, né? Mas nós temos aqui que em 2019, nós tivemos só de rendimentos de aplicações, nós temos 40 milhões 130 mil. Então, o nosso PL cresceu 13%. Só de rendimentos, 40 milhões. Agora eu passo para o nosso diretor de Previdência, né, Charles, para ele falar sobre a parte atuarial e a parte previdenciária também. E colocando à disposição para qualquer questionamento. Boa tarde a todos os presentes, aqueles que nos assistem pela transmissão via internet. O primeiro slide que eu falo é da situação atuarial. Tá? Tem a legislação, a primeira legislação que vocês verão será da Constituição Federal. Tá? É na página 16, é o slide 16. E ele fala, na verdade, como explicou muito bem a Gerciane, que me antecedeu, o Lemeprev tem ele é dividido, ele administra dois planos, né, um plano financeiro e um plano previdenciário. O plano financeiro, eu vou explicar as características e as diferenças entre esse plano financeiro e o plano previdenciário mais à frente. Mas, assim, quando a gente fala em cálculo atuarial e meta atuarial e esse tipo de coisa, às vezes as pessoas não sabem, né? Já ouviram falar, mas não entendem o que isso significa. Então, na verdade, o cálculo atuarial não é simplesmente uma conta matemática ou uma conta financeira. Existem aspectos, outros aspectos, né, biológicos principalmente, que influenciam nesse cálculo. Tá? Então, não é só saber quanto você vai gastar e quanto você tem que arrecadar, mas você tem que saber também quem é o público-alvo, quem são as pessoas que são objetos e que vão receber esse benefício. Tá? Então, só gostaria que... Isso, não, tá no slide da apuração da meta. Ju, vai no... na situação atuarial, situação atuarial. Vai passando. Volta isso. Isso, obrigado. Esse primeiro slide mostra a legislação que rege os regimes próprios de previdência. E o que a gente já pode ver é que a Constituição fixa que, para todos os regimes de previdência, deve-se verificar o cumprimento e a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial. Tá? E no artigo 195 diz que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado ou majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Isso é importante porque a gente vai analisar aqui mais à frente e eu vou voltar nesse ponto. No próximo slide, está a questão das premissas que são utilizadas para realizar um cálculo atuarial. Então, como eu estava falando, não basta só a premissa financeira, saber qual é a taxa de juros que vai ter que ser corrigido esse valor, saber a taxa do crescimento das remunerações dos funcionários, saber a taxa do crescimento e dos reajustes das aposentadorias,
é preciso também de premissas biométricas. Eu preciso saber qual é essa população que é segurado do Leme-Prev, qual é a idade deles, qual é a expectativa de vida deles, qual é a composição familiar deles. Né? Se um servidor ele é solteiro, ele não vai deixar uma pensão. Se ele for casado, eu já tenho que presumir e levar em consideração que, se ele falecer, ele vai deixar uma pensão. Se ele tem um filho inválido, essa pensão vai durar além da esposa. E assim por diante. Né? Então, são várias questões, e é por isso que a Constituição estabelece que a obrigatoriedade do Leme-Prev estar fazendo esse cálculo atuarial anualmente. Tá? Então, agora, em 2020, esses dados que nós vamos passar para vocês são os de dezembro de 2019, que é o ano fechado, e ano que vem voltaremos aqui para fazer a próxima audiência pública já com os dados de 2020, porque é sempre um ano completo, de janeiro a dezembro, e a gente faz esse cálculo, para justamente ver se essa situação mudou, se essas premissas biométricas mudaram e se as premissas financeiras mudaram. No próximo slide, a gente vê o resultado atuarial do plano previdenciário. Esse plano previdenciário ele é formado por servidores públicos do município de Leme, da Câmara, da SAICIL, da Prefeitura e do Leme-Prev. E servidores que, na sua grande maioria, ainda não se aposentaram. Eles estão contribuindo para ter uma aposentadoria no futuro. Nesse slide nós podemos ver, tirando os termos técnicos, né, que a gente está, compensação financeira a receber, a pagar, ativos reais, nós temos um resultado superavitário no valor de 46.267.000. Tá? Ou seja, resumindo, né, se todos os servidores segurados desse plano se aposentassem hoje, o Leme-Prev teria dinheiro para pagar todas as suas aposentadorias e pensões e ainda sobraria 46 milhões. Como foi falado, o Leme-Prev não administra só o plano previdenciário, nós também temos um plano financeiro. E esse plano financeiro ele é formado por aposentados e pensionistas servidores públicos, também que já ocuparam, né, nesse grupo são todos aposentados, que ocuparam cargos na Câmara, SAICIL, Prefeitura, né, e na época não existia Leme-Prev. Né? E no resultado desse plano financeiro, nós temos um déficit atuarial de 652 milhões. Esse déficit se dá porque o Leme, né, o município de Leme, tem um regime próprio criado desde 1972, porém não houve contribuição previdenciária de 72 até 2009. Tá? Quando foi criado o Leme-Prev. Então, por causa disso, gerou-se esse déficit, né, a amortizar. Tá? Então, o que eu gostaria de frisar no nosso cálculo atuarial, nós sempre fazemos uma projeção 75 anos à frente do momento atual, para ver se realmente o patrimônio que o Leme-Prev tem hoje e o que ele vem acumular nesses anos se vai ser suficiente para pagar as aposentadorias e pensões. No nosso plano, no nosso cálculo atuarial de 2019, nós apuramos esses dados que eu te falei, né, 46 milhões de superávit no previdenciário e déficit no financeiro. O financeiro tende-se a se extinguir em 2055, tá? É a previsão que a gente tem. O previdenciário, nós temos
condições com o patrimônio que nós temos aqui, que a Gerciane informou, de 306 milhões de reais, né? 300 milhões de reais no previdenciário. Esses 300 milhões de reais, mais aquilo que a gente for arrecadando ao longo dos anos, dá para pagar as aposentadorias e pensões até 2093. Em 2093 o dinheiro acaba. Lógico que a gente trabalha para que essa data seja sempre postergada, né? A gente quer ganhar sempre mais dinheiro e arrecadar mais, multiplicar esse patrimônio para que acima de que esse dinheiro dure além de 2093. Por isso que ano a ano a gente faz esse cálculo. Porém, muita gente costuma falar, nossa, mas o Leme-Prev tem 300 milhões, o Leme-Prev está rico, né? Está sobrando dinheiro. Tá? Mas 300 milhões, necessariamente, um dia acaba. Né? Ele não vai durar para sempre. Vocês podem ver que o déficit do financeiro é de 600 e poucos milhões de um período de 72 a 2009. Não deu nem 70 anos aqui e a gente acumulou um déficit de 600 milhões. Então, esses 300 milhões perto de um universo de 3 mil e poucos servidores, como foi falado aqui, né? Não é nada. Tá? E como eu falei no começo da prestação de contas da diretoria previdenciária, nós temos premissas biométricas e premissas financeiras. Esse cálculo foi feito levando-se em consideração as regras previdenciárias atuais e os servidores atuais nas suas condições. Se amanhã for aprovada uma lei estendendo ou criando benefícios previdenciários, concedendo benefícios para servidores públicos ou aumentando o salário de servidores públicos, esse superávit aqui vai ser menor, se não tiver a previsão de onde vai sair a receita. Por isso que às vezes há necessidade de se aumentar a alíquota do patronal ou a alíquota do servidor público. É isso que nós temos que entender. Isso não é estático. Não é porque nós temos um superávit no plano previdenciário que isso vai durar para sempre. Né? Ano a ano, e a gestão pública, né? Nós estamos falando daqui da Câmara de Vereadores, então essa Casa de Lei, junto com o Executivo, tem que ter responsabilidade administrativa também para que aprovem projetos de lei que contenham o impacto atuarial também. Não basta apenas saber se tem dinheiro para conceder ou não, tem que saber se também o Leme-Prev vai arrecadar o suficiente para pagar esses benefícios. Lógico que eu sou servidor público, eu gostaria muito de ter um aumento no meu salário, mas é preciso saber que se amanhã vier uma lei municipal aumentando em 200% o salário do servidor público, ou diminuindo em 10 anos o prazo para que se haja aposentadoria, né, para que o servidor público se aposente, esses 300 milhões de superávit pode ser déficit. Né? Só interrompendo, Charles, a gente tem alguns questionamentos aqui acerca das alíquotas, né? Uhum. Se não é possível a diminuição das alíquotas, tendo em vista o superávit, e até tem um questionamento aqui de uma servidora que disse que alguém aqui vai estar vivo em 2093. Então, vamos esclarecer acerca da imposição constitucional, né, da alíquota de 14%, e frisar novamente a questão da importância, né, porque não é só o servidor que estará sendo beneficiado, né, ele se aposenta, ele falece, e aí tem os seus filhos, sua esposa, enfim, todas os beneficiários, né, desse servidor que contribuiu uma vida aqui com o Leme-Prev. Sobre as alíquotas previdenciárias, esse relatório aqui a gente não trouxe as alíquotas já atualizadas, porque ela se trata da prestação de contas de 2019. Em 2019, as alíquotas eram 11% do servidor, 16,15% da prefeitura, né, dos órgãos públicos.
esse ano, em 2020, lógico, a gente sabe que teve uma reforma municipal, né, que seguiu a reforma previdenciária da União e que elevou as alíquotas dos servidores públicos para 14%. Por que a alíquota foi elevada? Não é? Porque a Constituição obriga que todos os regimes próprios dos estados e dos municípios são obrigados a terem a mesma alíquota para o servidor que o servidor público federal. Então, muita gente questionou o Leme-Prev na época, falando, mas se a gente tem superávit, por que subir a alíquota para 14%? Porque a gente foi obrigado. Tá? Então, agora, o que nos beneficiou ter esse superávit é que a reforma previdenciária municipal pôde ser menos rigorosa do que a reforma da União. A reforma da União aumentou as idades para 65 anos o homem e 62 a mulher. No município de Leme, nós ficamos com as idades fixadas em 60 anos de idade para o homem e 58 para a mulher. Então, nós não precisamos elevar tanto as idades para a concessão da aposentadoria, por conta de nós termos uma situação previdenciária atuarial melhor do que a União tinha. Ok? Mas é simplesmente isso. As alíquotas nós precisamos subir por causa disso. A necessidade do cálculo atuarial, aí eles estão falando, né, como a presidente frisou, a previdência, na verdade, é um seguro. Né? O cálculo atuarial que a gente faz é o mesmo cálculo atuarial que uma seguradora faz. Então, quando você faz o seguro do seu carro, eles vão levar em consideração que bairro você mora, qual é a sua idade, porque um condutor de veículo jovem tem a tendência a se envolver mais em acidentes de trânsito do que um condutor mais idoso. Né? Então, a mesma coisa acontece com a Previdência. Uma pessoa jovem vai trabalhar mais tempo para se aposentar, vai casar, vai ter filhos. Né? Uma pessoa já em final do seu ciclo produtivo, ele tem menos tempo para contribuir. Então, vai gerar uma despesa maior depois, ou uma pensão maior depois. Tá? Então, são essas questões que a gente utiliza para realizar o cálculo. Temos mais alguma pergunta? Tem uma pergunta, se nós estamos em uma casa de lei, por que não tentou fazer algo para nos favorecer? Já foi esclarecido, né, que a alíquota de 14% é determinação constitucional e nós não havia o que se fazer a respeito dessa matéria. Né? O que foi feito pelo Executivo, né, que foi aprovado para favorecer, foi em questão ser mais branda com relação às idades da aposentadoria. Exato. Só interrompendo um pouco a presidente, mas essa questão o Leme-Prev, ele administra o regime próprio de previdência. Né? Não compete ao Leme-Prev fazer leis ou propor projetos de lei. A gente auxilia os órgãos no que for possível e na questão atuarial, para que eles tomem a melhor decisão possível. Né? Também faz parte, às vezes os servidores nos cobram, mas a gente tem que lembrar que quem é o fiscal do Executivo e do Legislativo é a população, é o próprio servidor. Então, eles também têm que batalhar, se eles acham que estão sendo prejudicados em alguma questão, batalhar com a administração ou querer algum benefício ou alguma questão que lhe seja mais benéfica. Tá? Independente do tipo de projeto de lei, o Leme-Prev nunca entra no mérito se o projeto é bom ou é ruim, ou quem foi que propôs, se for o Executivo, se for o Legislativo. A gente procura auxiliar tecnicamente para que eles tomem a melhor decisão possível para que o Leme-Prev dure e que pague todos os benefícios dos seus segurados. Né? Bom, da minha parte, da minha diretoria, né, da questão atuarial, era isso que eu tinha que expor. Se tiver mais alguma pergunta depois, responderei sem problema nenhum. Tá? Mas a diretoria administrativa e financeira, acho que tem mais alguma coisa para expor.
Tá. Esclarecendo a pergunta aqui de uma servidora, né, a respeito do aumento do servidor, que foi dado 3% e reduzido, depois aumentado a alíquota. Nós não vamos entrar no mérito dessa questão, pessoal, porque assim, o aumento da alíquota, como já foi esclarecido, né, é determinação federal e coube ao Executivo o cumprimento disso, sob pena de a gente não estar cumprindo a Constituição Federal, tá? Então, outro aspecto que a gente tem que esclarecer aqui é com relação ao superávit que foi apresentado, esse superávit de 2019, a gente tem que sempre pensar nas premissas, né, que o Charles disse, né? Quantas pessoas hoje? Então, a ideia é, quando chega nesse superávit, eu consigo pagar as aposentadorias, né? E vários estudos a gente faz para que isso aconteça, né? A contribuição tem que ocorrer, os investimentos têm que ser feitos de boa qualidade, tem que garantir um percentual de investimento para que a gente consiga pagar as aposentadorias. Só as contribuições não pagam as aposentadorias. Então, agora a Gerciane vai voltar nas telas dela para explicar a evolução dos investimentos, né? E em cada tela ela vai explicando, e qualquer dúvida a gente está à disposição. É sobre a meta atuarial. Então, assim, nós do Lemiprev, como a gente faz gestão, somos funcionários públicos também, né? Como todos aí que estão entrando, nós somos funcionários públicos, nós também, do Lemiprev, a gente tem a mesma taxa de reajuste que vocês, quando não tem, não tem, e quando é abordado um aumento de alíquota, é com a gente também. E é um dever constitucional, a gente sabe disso, né? Então, assim, o município de Leme aplicou uma alíquota que é um dever constitucional. Bom, até aí a gente não tem muito o que falar, a gente faz a gestão. Existe uma lei, é previdenciária, a gente faz a gestão no Lemiprev. Então, para garantir isso, né, existem muitas leis que regem a Previdência e nós temos também uma meta, né? Então, o Lemiprev não está Deus dará, a gente aplica todo esse dinheiro, tem um regulamento, uma resolução, né, federal para isso. Então, a gente tem muitos parâmetros para seguir, principalmente na parte de investimento e na parte de gestão de receita, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, também está no nosso relatório completo publicado, desde 2010 até 2019, qual é a nossa meta e como nós chegamos nela. Se a gente conseguiu chegar na meta, que hoje, né, até 2019, era o IPCA mais 6%, quer dizer, é a inflação mais 6%. Então, a gente tem que trabalhar junto do Comitê de Investimento, gestor de recursos e os conselhos, diretoria, para que a gente consiga alcançar nossa meta. É fácil? Não. A gente trabalha com o mercado financeiro, né? Então, é um trabalho contínuo e muito dedicado, né, das pessoas, é uma certificação que nós temos que fazer, né? Todo mundo que trabalha com investimento dentro do Lemiprev tem certificação, pelo menos no CPA 10 todos temos, né? Então, assim, a gente garante que cada vez mais a gente está tentando se capacitar para poder fazer o melhor pela gestão. Então, em 2019, nossa meta atuarial, IPCA mais 6%, era 10,58%. A gente tinha que entregar isso na carteira. E nosso desempenho foi de 15,71%. Quer dizer, a gente teve um plus de 5%. Então, a gente fica muito feliz com esse desempenho da equipe, né, dessa gestão. Então, isso vai para cálculo atuarial, e isso garante também, é uma das garantias que a gente vai ter, o Lemiprev terá recursos para pagamento de aposentadorias e pensões. Então, assim, nós não inventamos alíquota, nós não inventamos meta, tudo isso vem do governo federal. Nós aplicamos essas legislações, né? E tudo baseado numa visão atuarial. Não é o hoje, né? Porque hoje tem 40 e tantos milhões de superávit num plano, né?
só que no outro plano tem um déficit de 600 e tantos milhões. Então, você vê que essa conta não fecha. Então, nós precisamos trabalhar muito para que isso renda e a gente consiga fazer o pagamento das aposentadorias, né? Ah, quem está aposentado está super tranquilo? Não, também. Então, em alguns congressos que a gente participou, nós vimos que, por exemplo, em Portugal, eles, na época da crise, eles cortaram a aposentadoria, puseram um valor limite para poder pagar essas aposentadorias. Então, todos nós somos responsáveis por essa gestão. Não é só quem está dentro do Lemiprev, mas os fora também. Então, só criticar e não saber também não leva, não ajuda a gente, né? Então, nós temos meta, cumprimos a meta o ano passado, em alguns anos cumprimos metas, outros anos não conseguimos cumprir meta, né? O mercado financeiro realmente é algo que a gente está sempre tentando desvendar e fazer o nosso melhor, tá? Então, aqui para falar um pouquinho sobre os administradores dos fundos onde a gente participa, né? Nós temos aqui a Caixa Econômica Federal, com 74% da nossa carteira, como administrador. Temos o Banco do Brasil com 16,82% da nossa carteira. Depois nós temos o BEM, né, do Bradesco, Itaú. O BEM é uma asset, né, do Bradesco. Depois a gente tem outros administradores que chega a 0, alguma coisa por cento da nossa carteira. Mas a nossa maior parte está na Caixa Econômica Federal, em fundos administrados pela Caixa Econômica Federal. Isso também, quero esclarecer, que não é garantia de rendimento negativo ou positivo. Quando tem que dar negativo, é negativo, e quando tem que dar positivo, é positivo. E a administradora não garante rendimento positivo, tá? Então, a gente tem que trabalhar muito para que a gente possa ter sempre uma evolução de carteira. Ô, Gertziane, tem uma pergunta aqui a respeito sobre o investimento da contribuição do servidor, onde é feito, acho que você já esclareceu aí das principais instituições que o Lemiprev aplica, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais a respeito da resolução, né? Que a Secretaria da Previdência, ela impõe regras para que tipo de aplicação deve ser feita, qual o percentual, quantos por cento do patrimônio líquido a gente pode aplicar em cada alíquota ali daquela resolução. Então, para a gente explicar que não é tão simples assim, aplicamos onde queremos e que que a gestão de investimentos do Lemiprev é feita de forma responsável e dentro dos parâmetros determinados pela Secretaria de Previdência. Sim, toda a contribuição, todos os recursos que são geridos pela unidade gestora única, que é o Lemiprev, eles entram no nosso financeiro e são aplicados em fundos, né? Então, são fundos que são todos credenciados, eles têm que ser credenciados no Lemiprev, tudo sobre legislação federal. Então, eles são aplicados, eles passam pelo... A gente tem uma consultoria financeira terceirizada, contratada. Nós temos o nosso comitê de investimento, hoje com 5 servidores públicos. Nós temos ata, que são todas publicadas no nosso site do comitê de investimento, ata dos conselhos, estão tudo publicado. Nós passamos por vários crivos, né, de aderência. Então, um fundo ele tem que estar aderente ao que manda a legislação federal, a nossa política de investimento, que todo ano é feita uma política de investimento para o próximo ano. Né, nós temos uma gestora de recursos especialista só nessa parte, né, que faz toda essa movimentação. Então, passa por várias etapas de aderência para a gente poder fazer uma aplicação financeira, né? E dentro, claro, da legislação federal. Então, parte sempre da legislação federal. Se a gente sair dessa casinha, né, nós não conseguimos o CRP, que é o Certificado de Regularidade, que sai a cada 6 meses, como a nossa presidente já comentou. Então, o que a gente tem de concreto
é que desde 2010, 2011, se eu não me engano, nós nunca mais tivemos problemas com CRP. Então, são vários pré-requisitos que a gente tem que cumprir, não só de investimento, mas como arrecadação, como gestão, muitos pré-requisitos para a gente poder ter o CRP. Não é o Leme-Prev que tem o CRP, é o município de Leme. Né? Então, sem esse CRP, o município de Leme não recebe algumas transferências do governo, alguns convênios. Então, assim, é muito importante o trabalho do Leme-Prev para o município de Leme, para os funcionários também. Tá? Mas tudo faz parte de um todo. Então, não tem só servidores, só patronal. Nós somos todos, né, embalados pelo mesmo objetivo, que é fazer gestão previdenciária no município. Eu gostaria de acrescentar também que o nosso histórico do município, nós começamos a ter contribuição a partir de 2010. Quer dizer, o município de Leme, os funcionários públicos, não contribuíam nem para o INSS e nem para um outro regime. Então, a partir de 2010, começou a ter essa contribuição. Né? A gente era um dos poucos municípios no Brasil que não tinha contribuição para nenhum fundo, para o INSS. Então, eu acredito assim que está sendo feita uma boa gestão, né? Porque nós já conseguimos ter, é administrável, já está, né, mais do que provado que é administrável, e também que, com o passar do tempo, foi fazendo várias melhorias e foi conseguido até, em 2018, fazer a segregação de massa e acabar com a amortização do déficit, né? Então, foram muitas conquistas, e não é conquista do Leme-Prev, é conquista dos servidores, conquista do município. Né? Nós somos ferramenta do governo, né? Seja ele qual for, a gente é a ferramenta do governo. O Leme-Prev, ele está para garantir isso. E o dinheiro do servidor, dinheiro patronal, fica no município. Né? Ele não vai para o governo federal e fazer parte de um grande bolo que a gente não sabe que fim toma. Então, ele está aqui no município, os 300 milhões... do plano previdenciário, 6 milhões da taxa de administração que a gente já reservou para fazer a sede e outros benefícios. Então, ele está aí, ele está totalmente administrável. Né? Só esclarecendo, complementando a Gerciane, acerca dos investimentos, né? Consta publicado no nosso site a política de investimentos do Leme-Prev. Então, lá a gente faz uma análise, né, sempre no início do ano, de todos os parâmetros, de acordo com a legislação, aonde aplicar, por que aplicar especificamente naqueles fundos de renda fixa, renda variável, de acordo com a possibilidade legal. Outra coisa que eu gostaria de esclarecer, tenho umas dúvidas aqui dos servidores, acerca de por que o Leme-Prev não defende o servidor com relação ao aumento de alíquota. Eu queria só deixar claro aqui para todos que o Leme-Prev, ele administra as contribuições, de forma a garantir que o servidor se aposente com garantias de se aposentar, e para isso a gente cumpre toda a legislação específica relativa à matéria. Outro aspecto com relação a isso também, a gente é um órgão técnico, né? A gente auxilia o executivo, né? Auxilia o legislativo, se necessário, auxilia os órgãos a informar se é possível ou não dar aumento, é possível ou não aumentar o quadro de funcionários, né? Se isso tem impacto na aposentadoria, né? Mas não cabe ao Leme-Prev discutir acerca desses assuntos com relação ao aumento, pandemia, né? É um órgão administrativo, é uma autarquia que está ali para administrar o dinheiro da contribuição dos servidores e garantir que ele se aposente e que, se ele falecer, os seus beneficiários possam receber. Vamos continuar, Gerciane? Eu acho que aqui... Bom, só para a gente nomear, né, o Comitê de Investimentos,
Nós temos aqui o Comitê de Investimentos, ele existe a partir de 2012. Hoje, a presidente é a Cristiane Aberman, ela tem CPA 10. Eu também faço parte, tenho CPA 10, que é uma certificação para investimento. Marcelo Martini, da Prefeitura, também com CPA 10. Rosilene Aparecida Alves de Souza e Bruna Misael Correia. Então, somos em 5 no Comitê de Investimentos. E o Comitê de Investimento, ele auxilia os conselhos, auxilia o gestor de recurso e auxilia a diretoria executiva nessa parte de investimentos. Então, a gente faz a execução dos estudos, das sugestões, tudo constante em ata, publicado em nosso site, né? Então, é bom ter gente realmente que se preocupa, mas precisa ter muitas pessoas também que se formem, que conheçam o que estão falando, né? Porque, além das críticas, existem o saber. Então, precisa saber para poder falar também, né? E é isso. Da minha parte, eu acho que eu já estou... Tem mais alguma coisa? Eu acho que nós respondemos as perguntas aqui que foram colocadas no chat, né? Novamente, volto a frisar que o LEMIPREV não está aqui para representar os servidores, né? Nós não somos uma autarquia que representa os servidores, nós somos uma autarquia que trabalha para que vocês consigam se aposentar de forma efetiva. Tá? É uma área técnica e nós estamos à disposição. No LEMIPREV, a gente o servidor sabe onde funciona. Nós temos lá a coordenadoria de RH, a nossa contabilidade, o nosso comitê de investimentos, as nossas reuniões de conselho podem ser acompanhadas por vocês. Enfim, eu espero ter respondido as perguntas, né, de forma esclarecedora, mas qualquer dúvidas que vocês tenham, consultem nosso site ou procurem o LEMIPREV. Tá. Olha, tem um servidor aqui que está querendo saber a respeito das regras para se aposentar no LEMIPREV. Então, o Charles vai esclarecer nesse aspecto. Essa questão, assim, eu não consigo ver quem é o servidor que perguntou, mas só esclarecendo a ele. Adilson Gama. O Adilson, essa audiência pública aqui foi só para a apresentação de contas, né, prestação de contas 2019 do LEMIPREV. As regras para concessão de aposentadoria são muitas, não daria para a gente ficar falando aqui 2, 3 horas sobre isso daí. Eu peço para que você entre em contato com o LEMIPREV através do e-mail ou por telefone lá no LEMIPREV, que eu oriento você sobre a sua questão pessoal. Tá? A gente faz uma simulação de aposentadoria para você, de acordo com as regras que estão vigentes. Ok? É só para não te deixar sem resposta e achar que a gente não deu atenção aqui para a sua pergunta, mas é um assunto muito extenso mesmo, e se eu começar a responder aqui sobre aposentadoria e falar sobre aposentadoria, a gente vai noite adentro aqui. Tá? E só deixando registrado que, se alguma pergunta, às vezes a pessoa está vendo essa apresentação, ficou com alguma dúvida, não deu tempo de perguntar, entre em contato com o LEMIPREV, né? A gente tem lá por telefone, por e-mail, contato@lemiprev.sp.gov.br, né? Ou no nosso site tem lá o e-mail da ouvidoria também. Então, entre em contato, né, não só sobre questões de previdência, né, ou de simulações de aposentadoria, etc. e tal, mas qualquer outra dúvida que você tenha tido em relação à nossa prestação de contas, sobre valores, sobre arrecadação, sobre investimentos. Nós estamos abertos a prestar todo o esclarecimento possível para o servidor público. Tá bom? Eu acho que não tem mais perguntas, enfim.
eu agradeço a participação de todos, nós aqui da diretoria estamos à disposição de todos vocês, o LEMIPREV está à disposição. Eu peço para que o Cleimar, que ele está bem interessado com relação às os questionamentos, eu acho muito relevante que o servidor se interesse pelo LEMIPREV. É um assunto que a gente sempre coloca, né, Gerciane e Charles, que a gente gostaria que o servidor realmente fosse mais o LEMIPREV, soubesse mais do LEMIPREV, né, e eu acredito que essa seja a primeira de muitas audiências públicas que ocorrerão, né, a nossa intenção que isso ocorra e que a gente consiga esclarecer as dúvidas de vocês. Sobre os nomes, né, eu já colocamos aqui, mas, enfim, eu sou a Cláudia Monzani, sou presidente do Instituto, a Gerciane Gomes Barbosa, ela é diretora administrativa financeira, e o Charles Demar, que é o diretor de Previdência. Tá? Então, assim, quaisquer eventuais dúvidas que vocês tenham, querem saber mais, tenham dúvidas com relação ao acesso ao site, entre em contato com a gente pelo telefone, pelos canais da web, pelo e-mail, e estou muito agradecida a todos que participaram e colaboraram para que essa audiência se realizasse. Obrigada, agradeço, Cleimar, por você ter sido participativo. Eu acho importante que as pessoas realmente se interessem pelo LEMIPREV. Mais alguma coisa? Acho que está todo mundo... Tá? Podemos encerrar. Agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde.